Tá, eu vou chegar em você. Tá, entendi. Pode começar. Começamos? Estamos ao vivo? Então, boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso quarto encontro de prestação de contas do nosso mandato. Quero iniciar aqui este momento, esta noite, dizendo assim da nossa alegria, da nossa satisfação de poder estar contando com vocês aqui neste encontro de prestação de contas. E nós estamos, como todos já sabem, né, estamos aqui prestes a encerrar mais um ano de mandato e também vamos estar encerrando esta legislatura, né, que iniciou em 2021 e está se encerrando neste ano de 2024. Na verdade, foram 4 anos de muita dedicação, de muito trabalho, um ano de muitos desafios para todos e todas nós, mas também a gente precisa ressaltar as conquistas que nós obtivemos durante esse ano de 2024 e durante esses 4 anos, né? E também foi um ano em que nós nos deparamos, sem dúvida, com algumas situações, né, que não são comuns, assim, digamos. Tivemos uma crise climática este ano, né? Um ano de enchente que assolou o nosso estado, que assolou também a nossa cidade, né? Um ano de eleições municipais também, que a gente não pode deixar, né, de registrar isso, onde nós elegemos, e eu quero aqui fazer esse registro, uma bancada do Partido dos Trabalhadores, né? Somos 3 vereadores a partir do ano que vem, uma bancada petista, na qual eu me orgulho muito de fazer parte, e quero aqui fazer esse registro porque entendo que nós tivemos um momento de uma vitória, sem dúvida, né, uma vitória eleitoral e uma vitória política também, né? Um ano, a gente poderia dizer, onde cada um de nós, tanto do gabinete quanto as pessoas que nos acompanham, né, e participam efetivamente deste mandato, cada um de nós tentou fazer o nosso melhor, né, com muita dedicação, como eu já comentei no início, né, porque a gente, de fato, tem uma responsabilidade, um compromisso muito grande. Quero cumprimentar a Ci Guerreiro, quero cumprimentar o Rafael, que também já pude perceber que está aqui conosco, cumprimentar cada um de vocês, olha o nosso vereador eleito, Patrick, né? Sem dúvida, nós teremos uma bancada muito unida para fazer um trabalho sério no Legislativo, né, Patrick? Que bom ter aqui conosco. Jacques, também companheiro do Partido dos Trabalhadores, boa noite. Que bom ter vocês aqui com a gente, né, participando da nossa live. E continuando assim, eu acho que é importante a gente também contextualizar um pouco a situação que nós estamos vivendo hoje, porque o mandato é isso, né, ele tem que estar acompanhando tudo o que acontece, né, tanto a nível nacional, estadual e municipal. Mas sabemos que, diante de todo esse contexto que eu coloquei aqui, dos desafios que nós temos, dos problemas, o trabalho parlamentar, né, ele exige de cada um de nós que a gente atue com muita responsabilidade nos nossos atos, nas nossas propostas, né, de trabalho. E nós somos um gabinete, né, que diariamente, eu diria isso, né, para vocês, tem trabalhado incansavelmente. Nós trabalhamos de segunda a segunda, como a gente diz, de fato, sem ter hora, né? Porque, de fato, a gente tenta, né, e busca atender todas as demandas diárias que nos surgem da comunidade. Então, boa noite, Fernanda, boa noite, Débora Bertolo. Então, quero aqui dizer, e agora de uma forma muito objetiva, quero dizer para vocês que ninguém faz nada sozinho, né? Nós somos uma equipe de trabalho que hoje está no gabinete, e eu quero aqui fazer esse registro, né? Estão aqui conosco já o Rodrigo, a Aymar Patrícia, a Cláudia, o Humberto, que está por motivo de doença, não está aqui, né?
Também temos os nossos 2 estagiários, tanto a Roberta como o Gustavo, que compõem a equipe do gabinete. E também, para além do gabinete, né, nós temos assim todo o respaldo do Partido dos Trabalhadores, que nos apoiam, que nos acompanham, né, os militantes, os filiados. Quero fazer também um registro muito grande dos eleitores que nos elegeram e que acompanham, mais do que acompanhar o mandato, eles têm contribuído muito de forma efetiva para que a gente possa alcançar os nossos objetivos, né? Então, nesse primeiro momento, eu gostaria assim, de passar a palavra para cada um deles poder se apresentar, né? E também poder falar um pouquinho do que é a sua função dentro do nosso gabinete, né? Então, começamos pelo Rodrigo? Pode ser, Rodrigo? Pode ser. Pode ser. Espera um pouquinho que eu vou liberar um comentário aqui bem grande, que eu não consegui ler, mas tá, ó. Você quer comentar, Paula, antes da gente falar? Sim, quero agradecer aqui o Bruno Costa, né, que faz aqui um registro, e eu é que preciso agradecer muito, Bruno, pelas contribuições que cada um de vocês tem trazido, e não tenha dúvida assim, que esses próximos 4 anos vai ser anos com novos desafios, mas que a gente vai sim estar pronto para encarar cada um deles, né? Obrigado pela sua presença, Bruno. Bom, então, estamos, como a gente fez todos os anos, essa live de prestação de contas, sendo essa um momento um pouquinho diferente, né, que a gente está tentando pensar todos os 4 anos, né, e aí nos pareceu importante também aparecer as pessoas que compõem esse mandato, né, obviamente a vereadora está à frente, e temos, mas também ela faz com o nosso trabalho. No meu caso aqui, todos querem lá, deixa eu ajeitar, eu trabalho junto com a vereadora já há alguns mandatos, não só nesse, né? No caso deste específico, desde o início, desde antes, na verdade, né, Paula? Desde lá, antes de começarmos a campanha que fez chegar nesse, nós já estávamos ali pensando ideias e imaginando o cenário possível, né? E desde então eu venho trabalhando com o quê? Pensando basicamente, no meu entendimento, a ideia de comunicação. Isso pensando as várias pontas disso, seja na produção de materiais, e aí o desenvolvimento de textos, de roteiros, vídeos, artes, material gráfico, e também pensando, aí sim, de uma forma mais, talvez, reflexiva mesmo, os aspectos das pautas que a gente lida, as abordagens que a gente toma, a nossa caminhada nas redes sociais, que é uma coisa que a gente meio que foi fazendo sozinho. Nós não somos especialistas nisso, mas obviamente vamos observando o que vem acontecendo e, à medida do possível, com as nossas pernas, tentando dar conta nisso, né? Foi nesse espírito que fez com que a gente desenvolvesse a página, que é o principal repositório das ações que o mandato desenvolve. Qualquer pessoa que queira saber qualquer coisa a respeito do mandato, se entrar na página, vai encontrar lá. A página lá não tem um caráter, digamos assim, imediatista. Aconteceu agora, já está lá. Isso a gente está reservando mais para o Instagram, né? Com os stories e tal, de ser mais rápido. Mas na página está o registro de tudo o que a vereadora vem fazendo. Os vários segmentos, as reuniões, as agendas, as participações. E também, que é a linha que eu mais me ocupa, os vídeos, né? Que a gente chama de vídeos temáticos, ou seja, quando ela defende algumas pautas, reflete sobre alguns posicionamentos. Então, esse material tu sempre encontra por ali. E quem acaba lidando mais com isso sou eu, e também, no caso dos estagiários, Humberto e Roberta, que me ajudam bastante nas questões dos cards, da programação desses eventos e tal. De minha parte, era isso. Que não é pouca coisa, né? Patrícia, tu quer falar agora sobre as suas atribuições dentro desse contexto todo de trabalho que nós temos? Então, boa noite a todos. Eu estou há menos tempo, né? São 3 anos de trabalho no mandato, de muito trabalho, realmente. E eu sou, na verdade, a pessoa que eu acho que menos fica no gabinete. Meu trabalho é de muito envolvimento com o público externo. Eu, na verdade, visito muito as escolas, os postos de saúde, outras instituições,
algumas residências particulares também. Converso com essas pessoas e distribuo praticamente quase todo o nosso material impresso, né? Como os cartazes dos projetos ou campanhas que a gente faz, como doação de sangue, outra coisa, os nossos informativos, os agradecimentos, as felicitações, todo esse material que é impresso, a maioria das vezes sou eu que faço esse trabalho. Eu também participo das organizações, né, da produção dos eventos, das reuniões, tanto que a gente faz pelo mandato, como da Procuradoria da Mulher também, já que a Paula é procuradora, a gente também segura a maior parte desse trabalho da Procuradoria, parte do gabinete. E, eventualmente, eu ou vou com a Paula, acompanho ela em alguns eventos, ou represento, dependendo da agenda, já que a agenda não é pouco, né? Então ela não pode estar em todo lugar, então às vezes eu vou, às vezes a cadinha, assim. Então, é uma das atribuições também. Às vezes sou motorista, enfim, o que precisar. E também alguns textos passam por mim, embora eu não seja revisora, assim, eu tenho um olhar bom para a escrita, eu acho. Então eu sempre dou uma lidinha, assim, para ver se está ok e tal, antes de lançar as coisas. Então, basicamente é isso, assim, acho que são as atribuições maiores, né? E a gente se reveza muito, dependendo dos acontecimentos, né? Mas é por aí. É verdade. Quer dizer, então, que se sai alguma coisa errada nos textos, a culpa é tua, né? A culpa é minha. Com certeza. Arrumei para mim. Tadinha, que ninguém conhece. Boa noite, Ana Cláudia. Pois é, Ana Cláudia, quem será, né? Boa noite a todos e todas. Eu também estou como Rodrigo desde o 1º de janeiro, lá iníciozinho de 2021, nesse mandato que, como todos já falaram, de muito trabalho. Somos uma equipe que pega todos juntos, né? Cada um faz as suas tarefas, mas na hora que é preciso, todos se unem e fizemos acontecer, né? De alguma forma. A minha atribuição, algumas, né? Uma delas é a agenda da vereadora, sou eu que cuido dela, né? A parte também de trabalhos manuais, né? Cartazes que a gente leva para as escolas, né? Cartazes de aniversário, toda essa parte, assim, que eu gosto muito, né, de fazer, passa por mim. E também, como a Patrícia disse, né, a gente faz o mandato na comunidade, né, que é feito 1 ou 2 vezes por semana, né, conforme as agendas. A gente vai aos bairros, né, fazer essa visita que é muito importante na comunidade, né. E também a organização dos eventos, né, da Procuradoria também, a gente interage muito, né, fica muito com a vereadora, a gente faz toda essa parte de ir nos gabinetes, né, convocar o pessoal para participar, que tem os outros vereadores que participam, né, junto com a gente, e sou a chata também, né, que fico cobrando ali a participação de todos, chamando para os eventos, isso aí tudo sempre sou eu, né, que mando também, para as pessoas participarem sempre junto com a gente. Mas é um trabalho muito, eu gosto muito, né, de estar no gabinete, de estar trabalhando, e estamos sempre interagindo com a população, né. Ainda em campanha eu dizia isso, né, que houve lá um comentário que nenhum vereador ia nos bairros, né. Como assim? Então não nos conhece, né. Estamos sempre lá, está sempre, como diz o Rodrigo, postado nas redes, né, que é um dos nossos trabalhos principal, é esse, né, de estar lá ouvindo o que a comunidade precisa, né. Então é isso, estamos aí, sempre juntas e juntos. É muito trabalho, o Humberto que está aqui conosco, quero cumprimentar o Humberto, né, mas está sem voz, porque está com dor de garganta, mas quero dizer que ele também tem um papel fundamental de cuidar de toda a burocracia, né, do gabinete, a parte de computação, é ele que lida isso no dia a dia, né, e eu enlouqueço ele, eu sei que a gente tem um trabalho, assim, bastante intenso, né, e, de fato, a gente se envolve muito, inclusive nos finais de semana. Ó, a Jordana falando que o orgulho dessa vereadora é, no mínimo, suspeito, né, porque é filha, mas reconhece o trabalho da gente, né. Quero aqui também saudar, eu quero que vocês me ajudem, para mim não esquecer de ninguém, que neste mandato nós tivemos muito a participação da Débora Cassol,
que acabou de dar boa noite, tivemos a Jennifer, né, a Vitória, que participou com a gente, né? Nós tivemos a Gabriela Bertolo, estagiária, tivemos o Léo, o Gustavo, que eu já registrei, né? Não sei se eu esqueci de alguém, porque foram algumas pessoas que passaram, compuseram lá também o trabalho do mandato com a gente, né? Mas todas as pessoas que passaram e deixaram também a sua contribuição para o nosso mandato, né? Então, por que a gente está aqui apresentando? Para que vocês saibam, assim, o que cada um de nós faz, né, no seu trabalho. Às vezes as pessoas querem uma agenda, podem se dirigir direto para a Cláudia, né, para poder pedir agenda, para poder pedir um espaço para que a gente possa atender de uma forma mais reservada, né? Então, por isso que a gente está aqui fazendo essa apresentação. A Bárbara, também um abraço para a Bárbara Minto, que tem participado com a gente, né? Um mandato que também sabe e soube como usar as mídias. Claro, a gente explora muito isso, né? Porque a gente precisa informar a população do que nós estamos fazendo. Então, quero agradecer a equipe aqui de trabalho, né? Que sempre está muito ativa. Nós vamos passar agora quem é um Let's Go, que eu não sei quem é a pessoa. Aparece aqui, agora eu já não sei quem é para fazer esse cumprimento, né? Compositor. É verdade, a Paty fez a música da campanha, né? É a Yara? É a Yara. Sim. É a Yara. Agora é verdade. A Paty fez a música da campanha e todos os nossos vídeos sempre terminam, né? Como é que se chama? Não sei como é que se diz, mas terminam com a Paty ali finalizando, né? Agora eu vou pedir para o Rodrigo postar para nós aqui, né, os objetivos dessa nossa noite, dessa conversa, esse diálogo que a gente está tendo no Seminário de Prestação de Contas. Boa noite, Guacira, que bom te ter por aqui. Bom, o nosso encontro de prestação de contas, ele tem alguns objetivos, né? Na verdade, nós queremos interagir com o eleitor, apresentar o nosso trabalho, o trabalho que é feito, né, na Câmara de Vereadores, e refletir sobre as ações do nosso mandato, né? As ações que a gente desenvolve no dia a dia dentro do gabinete, né? Do mandato que a gente exerce hoje, né? E o que nós vamos apresentar aqui para vocês são algumas ações, algumas iniciativas, alguns embates que nós tivemos durante esses 4 anos, né? Evidentemente, as conquistas também, porque a gente tem muitas conquistas, sem dúvida, a registrar, a saudar em relação a isso, né? Quero aqui saudar o presidente do nosso partido, o Almir, também a Marilene, que está acompanhando com a gente, e lembrar, assim, que, na verdade, é importante para nós que, durante o momento que a gente está aqui conversando, vocês deixem no chat, né, sugestões, críticas construtivas, né, que vocês possam fazer análise sobre o nosso trabalho, que são muito bem-vindas, e nós queremos cada vez mais qualificar nossas ações. Então, se puder deixar um comentário aí, uma sugestão, alguma coisa, a gente vai aceitar com de forma muito aberta, muito tranquila, para que a gente possa, então, qualificar o trabalho, como eu disse. Então, eu peço que vocês possam interagir conosco durante a nossa conversa. Bom, primeiro, acho que é importante também a gente destacar como está a nossa cidade nesse momento, né? Nós sabemos, e todos têm acompanhado, assim, o dia a dia da cidade, sabemos que a gente tem alguns problemas, sim, alguns, né, problemas, desafios e necessidades que têm sido colocadas dentro dessas problemáticas que a gente observa no dia a dia, seja no local de trabalho, seja em algumas situações, né, no trabalho, nas ruas. Então, o que a gente sabe, né, e que a gente percebe e vê, porque os índices apontam, é um grande número, por exemplo, de pessoas que ainda aqui na cidade estão desempregados, né? Nós temos problemas na área da saúde, da educação, enfim, o que nós estamos fazendo enquanto mandatários, né? Nós estamos denunciando, muitas vezes, aquilo que nós detectamos e que a comunidade nos passa como falta, como ausência de políticas públicas, até mesmo isso, né, a gente pode ressaltar aqui, a gente tem batido muito na necessidade de políticas públicas para as mulheres, para os jovens, né, para os idosos, para os indígenas, né, para a comunidade LGBT, para as políticas afirmativas mesmo, né,
para os deficientes. Então, a gente tem observado, e através desse diagnóstico que nós fazemos, isso nos leva e nos remete, né, à necessidade de ser propositivos, de propor algumas questões, algumas sugestões, algumas propostas que vá alterar essa realidade, né? Principalmente quando a gente fala de violação de direitos, né? E, sem dúvida, nós estamos também fazendo um mandato onde denunciamos essas questões, né? Nós não nos calamos, não nos omitimos de forma nenhuma, e isso a gente pretende continuar fazendo, porque a gente entende que, quando a gente diz que nós somos a voz da comunidade dentro do Legislativo, é porque a gente está ali representando esses coletivos que têm a sua necessidade e querem ali reivindicar os seus direitos, né? Então, jamais se omitir em relação à violação desses direitos da comunidade. E é importante também a gente destacar aqui, né, que a população, e aí eu quero fazer esse registro, eu sei que todos que estão aqui conosco acompanham o mandato, né? Mas, assim, o quanto é importante a gente acompanhar as pessoas, acompanhar o trabalho do vereador que elegeram, né? Porque eleger, é acompanhar, é cobrar também, porque nós precisamos ser cobrados, né, de algumas situações, porque, afinal de contas, né, se a gente parar para pensar, é na cidade que a gente vive o dia a dia, que a gente vê as coisas acontecerem ou não, né? Às vezes não acontece, como a gente costuma ver, e é aqui que a gente vive, convive, escolheu para morar com a família da gente, né? E, enfim, seguir o trabalho e constituir a sua família. E é aqui que nós devemos, sem dúvida, ser protagonistas. E quando eu digo isso, é que nós precisamos participar efetivamente. O nosso mandato, a gente costuma dizer para aqueles que nos elegem que a gente não fica só requisitando eles durante a campanha. Depois que a gente se elege, a gente continua pedindo, cobrando, convidando para participarem, né? Então, as pessoas dizem, Paula, tu não deixa a gente em paz. Mas é por uma questão importante de participação efetiva, né? Porque se a gente precisa construir a cidade que nós queremos, nós temos que ter participação. E, sem dúvida, nós precisamos participar de muitos espaços, seja, e a gente tem dito muito isso, né, inclusive dentro do nosso próprio partido, seja participação na Câmara, nos conselhos, em todos os lugares possíveis que nós pudermos participar, nós temos que nos fazer presentes, né, porque quando eleitos, nós nos comprometemos, sim, com as pessoas, com a comunidade, né, a cumprir o nosso papel, de ser o quê? De ser um interlocutor entre o poder público e a comunidade, né? Então, se a gente faz isso e a gente se compromete lá na campanha, é preciso que a gente faça quando se elege, né? Então, nós somos, sim, essa interlocução. Eu tenho certeza que a gente tem sempre encaminhado as demandas, né, dentro do possível, para que a gente possa, principalmente, né, representar os interesses da coletividade, e não interesses individuais e particulares, né? Então, isso acho que é importante. Emília, nossa companheira que participou hoje de uma live da Procuradoria da Mulher sobre a violência contra as mulheres, um grande problema também na nossa cidade. Muito obrigada, Emília, pela tua participação, né? A gente sabe que pode sempre contar contigo, assim, e é importante sempre as contribuições que tu traz para o nosso mandato, né? Então, assim, a partir disso que a gente afirma aqui, eu posso dizer para vocês que eu tenho a consciência, sim, de que, na verdade, a gente ocupa um espaço no legislativo, né? E eu costumo dizer que eu tenho esse compromisso ético, sim, né, de ouvir e encaminhar as demandas que a gente recebe, mas mais do que isso também, né, monitorar se estão sendo realizadas ou não. Porque não basta apenas encaminhar, a gente precisa resolver, a gente precisa solucionar alguns problemas que nos chegam, né, de forma tão forte, tão incisiva aqui da nossa comunidade. Então, não quero dizer aqui para vocês que nós estamos legislando, nós estamos fiscalizando, nós estamos propondo também, e aí eu quero aqui ressaltar que nós tivemos, neste mandato, 38 projetos de leis aprovados, somente nessa legislatura.
38 projetos, né? Projetos em diversas áreas de atuação, na saúde, na educação, na cultura, nas políticas afirmativas, né? Para a população indígena, para os negros, LGBT. Então, são 38 projetos que não vieram da nossa cabeça, né? Foram todas demandas que a gente foi ouvindo e, a partir daí, transformando em leis, né? E também fiscalizamos a utilização dos recursos, porque nós sabemos que nós recebemos muitos recursos, seja do governo federal, estadual, né? Ou mesmo os recursos do município, recursos próprios, nós precisamos estar sempre alerta, sempre acompanhando, sempre vendo as licitações, né, do que está saindo, para onde está sendo utilizado o dinheiro, né? Então, é importante aqui destacar que o legislativo é fundamental dentro dessa construção e dessa estrutura que se fala de uma cidade, né? Até porque, se a gente parar para pensar, nós estamos lá primando pelo quê? Pela democracia. E que há pouco tempo atrás nós vimos que foi ameaçada, né? Então, assim, lutar pela democracia e saber que ali dentro do espaço da Câmara é que é onde acontecem os grandes debates, né? E que nós sabemos a política é a arte do diálogo e nós precisamos muito dialogar com os nossos pares, né, para nós encontrarmos as soluções que nós precisamos para o bem comum. Então, assim, falar sobre a questão da importância do legislativo e da nossa função, ela é extremamente importante que a gente destaque isso, né, a nossa função, o nosso trabalho, que não é um trabalho sozinho, isolado, né, mesmo que às vezes a gente percebendo, e a gente passou por isso nessa legislatura, né, algumas posturas equivocadas, onde, por exemplo, nós fomos, eu diria assim, nós fomos impedidos, né, de assumir a titularidade de comissões permanentes. E nós buscamos e encontramos mecanismos, porque a gente não aceita as coisas assim, simplesmente, né, como são colocadas para a gente, descobrimos que, mesmo sendo barrados dessas comissões permanentes, nós buscamos atuar tanto na questão das comissões provisórias, né, como nas comissões especiais, como também nas frentes parlamentares. Então, veja que é preciso, sim, buscar espaços, né, ou construir esses espaços para que a gente possa também se colocar dentro desse trabalho interno do Legislativo. Mas eu quero aqui também destacar, e todos devem observar a nossa postura, né, que mesmo com o Executivo, mesmo com o Legislativo, nós sempre fomos fortes no embate. Né? Foram várias sessões onde as pessoas perceberam a nossa postura, jamais nos omitimos de fazer o debate político e mostrar, e lutar e defender os trabalhadores e trabalhadoras. Então, assim, é preciso que a gente esteja lá, sim, para denunciar irregularidades, para falar o que realmente, né, nós percebemos quando a gente faz análise de um projeto que não beneficia a comunidade toda, né, para fazer, assim, e pontuar, né, o projeto que nós queremos para a cidade, que o compromisso tem que ser com as pessoas, né. Então, assim, sempre atuamos de uma forma muito responsável e respeitosa, fazendo um trabalho, né, ou um debate, não pessoalizando, mas fazendo um debate de ideias, de projetos, né? E eu vou pedir para o Rodrigo agora passar, então, a lâmina, Rodrigo, que fala sobre as articulações políticas que nós fizemos, né? Sabe que o nosso mandato, o nosso trabalho, ele exige que a gente vá para além das fronteiras da nossa cidade, né? E eu diria aqui que esses 4 anos que nós tivemos de mandato, né, ele nos deu a oportunidade de nós nos articularmos também, né, com os deputados federais, com os deputados estaduais, para que a gente pudesse trazer mais recursos para a nossa cidade. E, de fato, nós somos um dos partidos que mais trouxe recursos financeiros através de emendas dos nossos deputados petistas, né? Então, isso mostra que nós temos compromisso com a cidade.
Não é porque o prefeito não foi aquele que eu escolhi e que se elegeu, que eu vou deixar de trazer recursos para estar atendendo a nossa comunidade, né? Os anseios, seja qual for a área em que o recurso for utilizado, né? Então, isso faz com que a nossa cidade tenha um desenvolvimento um pouco melhor do que nós queremos, assim. Claro que a gente poderia ter muito mais, porque a gente cobra uma gestão, né, organizada, com planejamento, né? Mas, sem dúvida, esses recursos nas áreas da saúde, da educação e outras áreas têm contribuído muito, sim, para o desenvolvimento da nossa cidade, né, Rodrigo? E aí eu quero aqui fazer esse registro através das fotos que nós tiramos, que mostram um pouco das articulações que nós fizemos com o governo federal, com o ministro, né, Pimenta, com a deputada Laura Cito, né, a nossa deputada estadual, onde a gente tem feito mandatos, né, com bastante interlocução. Então, isso para nós é importante, fundamental, que a gente possa estar buscando, tanto a nível federal quanto estadual, essas possibilidades, né? E, então, aqui está, acho que bem claro, assim, a nossa atuação, a ida a Brasília, as idas, né, quando a gente faz esse trabalho também de interlocução com o Estado, com os deputados, né, da nossa bancada, para que a gente possa contribuir com a cidade. Tá? Bom, passando, então, para os eixos de atuação, os nossos compromissos, né? O mandato, ele jamais fechou as portas para discutir qualquer que fosse o tema. Muito a gente às vezes diz, né, e por isso que eu te falar com uma bancada de 3 vereadores do Partido dos Trabalhadores, nós poderemos nos organizar distribuindo e focando em algumas áreas mais especificamente, né? Mas os nossos compromissos aqui, e a lâmina traz, assim, é justamente pela educação, né? Sou professora, todos sabem, funcionária pública, mas a gente tem um compromisso muito grande com a questão da cultura, da saúde, com a questão dos direitos humanos e a causa das mulheres, né? Que a minha trajetória política sempre foi pautada principalmente pela questão das mulheres desde o início, né? São mais de 30 anos de vida pública, né, de compromisso político com a questão da luta das mulheres e também da educação, né? Mas temos compromisso, sim, com o todo da cidade, com o desenvolvimento educacional, cultural, o desenvolvimento econômico da cidade, então, de uma forma mais abrangente, né? Quando se trata da questão da educação, que é o primeiro tema que eu vou, assim, abordar de forma muito sucinta, porque a gente tem aqui, né, teria muitas questões para falar na área da educação, né? Mas nós reafirmamos aqui o nosso compromisso com a gestão democrática. Isso é uma coisa que nós não abrimos mão, tivemos grandes embates em relação à eleição de diretores, né? A questão do concurso público para nós é fundamental e cobramos várias vezes do Executivo Municipal, o plano de carreira do magistério. E não é só a questão de focar no professor, né, mas na qualidade da educação, né, na autonomia financeira das escolas, de não permitir que se fechasse, como aconteceu, 2 escolas de EJA no município, né, da gente garantir uma inclusão de verdade, não só no papel, porque a gente possa ter e dizer que, sim, nós temos uma proposta que tem todo um cuidado, né, com a inclusão. E as vagas também na educação infantil, que originou um projeto de lei nosso, porque nós entendemos que é preciso dar transparência para os atos, né? Então, a gente fez um projeto de lei que tratava sobre a questão do portal, onde nós estaríamos acompanhando as vagas de educação infantil, que por muito tempo, né, em tempos passados, a gente sabia de como funcionava, né, por a indicação de X ou Y. E nós não aceitamos esse tipo de interferência, a não ser pelo Ministério Público, pelo Conselho Tutelar. Então, vejam vocês que a gente foi mapeando as necessidades e, a partir disso, criando a legislação que vai ficar, né? Então, assim, fizemos, e eu quero destacar aqui também, criamos nesse mandato o que nós chamamos de um programa Charqueadas Debate Educação. Foram muitos programas que nós fizemos ao longo desses 4 anos, trazendo temas bem importantes para a nossa cidade,
desde a questão do IFSU, que foi uma grande conquista nossa do governo petista, né, quando eu era vice-prefeita, de trazer à pauta assim, a importância de nós utilizarmos, explorarmos muito mais o IFSU para o desenvolvimento econômico da nossa cidade, né, e outras tantas questões que a gente não pode aqui também deixar de registrar, né. Uma das coisas que a gente sempre se colocou de uma forma muito clara foi a questão de nós não aceitarmos a proposta da escola cívico-militar, porque nós somos contra, terminantemente, a este modelo, né, e que nós queremos justamente a liberdade, a autonomia e não a militarização. Então, ao longo desse tempo, a gente sempre demarcou isso nas discussões que a gente fez, né, até o momento. Quero destacar aqui um projeto que eu acho muito importante e que ele busca, assim, fazer com que os estudantes das escolas tenham conhecimento sobre o legislativo, que é o projeto A Escola Vai à Câmara e a Câmara Vai à Escola, um projeto muito legal com as escolas que a gente faz. Aqui foi um encontro que nós fizemos com os jovens, com os grêmios estudantis das escolas, né? Então, isso mostra, assim, o quanto nós temos esse olhar, né, na educação, porque nós acreditamos que na educação a gente não gasta, a gente investe, e que, como diz o próprio Paulo Freire, né, a educação, ela transforma as pessoas para as pessoas transformar a sociedade. Então, nós precisamos investir significativamente na educação, né? Passando, então, para a próxima pauta, né, a cultura. A cultura, nós tivemos, assim, ao longo desses 4 anos, né, uma cobrança muito grande sobre a questão da conservação do patrimônio público, né, cultural, porque denunciamos, inclusive, o descaso do governo com o Memorial do Mineiro e outros prédios que a gente percebe como está, né, fiscalizando as leis da cultura, tanto Aldir Blanc quanto Paulo Gustavo, oportunizamos alguns momentos de discussão, de formação, né? E mais do que isso, assim, acho que é importante dizer que existem leis municipais que foram descumpridas e que nós também denunciamos, né? Que poderia estar fomentando toda essa questão da cultura do nosso município. E o Sarau, que é um projeto maravilhoso que a gente acompanha, a gente participa, a gente prestigia, e designamos uma emenda também positiva para que continuasse, né, esse trabalho maravilhoso da literatura do nosso município. Então, em relação à cultura, nós sabemos que nós precisamos avançar muito mais. E eu sempre digo que nós precisamos e queremos, sim, o carnaval, o rodeio, a gincana, mas nós queremos muito mais do que isso. Nós queremos que a gente possa valorizar os empreendedores da cidade que trabalham com os artesãos e as artesãs, né? Que a gente possa ter o espaço, e a gente cobrou muito, está cobrando o espaço do artesão na nossa cidade, porque somos o único município da região carbonífera que ainda não tem. Então, assim, essas são algumas das nossas lutas na área da cultura, né? E acho que passando assim, chegamos na área da saúde, né? Um dos grandes problemas é a área da saúde. O que a gente tem visto, né, durante todo esse tempo em que nós estamos participando, seja das reuniões do Conselho Municipal de Saúde, e que eu sempre participo, isso é uma coisa que a gente destaca, né? E é reconhecida, inclusive, pelos conselhos, a nossa participação efetiva, porque nós precisamos estar próximos, tanto da população, mas dos conselhos que discutem as temáticas especificamente da sua área, né? E aqui na saúde, a gente tem essa marca de visitar as unidades, de prestigiar, né, o trabalho que está sendo feito, de acompanhar, né, esse trabalho. Nós atuamos também ali muito com as mulheres de fibromialgia, inclusive já propusemos um projeto de indicação para criar essa política municipal, né, de defesa dos direitos das pessoas com fibromialgia. A questão das vacinas, lá em 2021, quando a gente assumiu, foi o período, né, que a gente jamais vai esquecer, que a gente, aliás, queria esquecer, mas não consegue, porque deixou marcas, assim, terríveis na vida de todo mundo, né? Então, as vacinas naquele momento da pandemia, tá? Então, atuamos muito, criamos o vacinômetro para acompanhar todo esse processo, cobramos e estivemos ao lado dos agentes de saúde comunitária
defendíamos e não aceitamos a redução dos profissionais, porque entendemos a importância deles dentro do trabalho que eles exercem nas comunidades. Criamos a Frente Parlamentar do Sangue, né, do incentivo à doação de sangue, e que até hoje a gente prima por recursos para transportar os doadores de sangue, porque nós sabemos da importância disso. Propusemos a criação do cadastro de doadores, né, a Frente Parlamentar, para que a gente possa ajudar as pessoas que, quando precisam, seja muito ágil esse processo de busca de doadores. Então, eu quero aqui destacar que nós, inclusive, denunciamos muito a falta de médicos, de exames, de medicamentos na farmácia. Nós sempre tivemos muito claro que não podemos, de forma alguma, brincar com a saúde das pessoas. Não pode faltar medicação na farmácia, né? Nós não podemos deixar para depois, porque as pessoas não podem esperar. A vida não espera, né? Então, a gente teve muito essa questão de estar denunciando e cobrando agilidade nesses medicamentos para as pessoas que precisam, né? Queria que tu passasse a outra lâmina também, Rodrigo, que mostra, assim, a nossa participação, principalmente, assim, na questão de algumas datas, né, da saúde da mulher. Nós tivemos, assim, falei da fibromialgia, né, porque nós sabemos que as mulheres, o grande número de pessoas com fibromialgia são mulheres, né, mas, assim, a questão do Outubro Rosa, que agora virou lei, né, no município, que ficou instituído, que é o mês de outubro, é o mês de detecção e prevenção do câncer de mama. Hoje nós falávamos, eu e a Emília, que em algum tempo passado nós tínhamos uma lista enorme de mulheres que esperavam por isso, né? Mas que a gente precisa continuar trazendo essa questão, porque perdemos muitas mulheres para a questão do câncer de mama. E a foto ali mostra também as nossas idas na vigilância, para ver também e acompanhar de perto essas doenças que têm surgido, não só a dengue, né, porque nos preocupa, evidentemente, mas acompanhar todo um processo de vacinação que precisa ser incentivados, né. Quero cumprimentar aqui o Lucas, nosso candidato também a vereador, né, Lucas, que sem dúvida tem um envolvimento muito grande com a questão da inclusão, né, Lucas? Então, te agradecer, porque também foi uma pessoa que participou bastante conosco no outro mandato, e vem acompanhando este também, né, trazendo algumas discussões para nós que são importantes, né? Muito obrigada, sim, e realmente é importante a participação dos companheiros nesse nosso trabalho do mandato, né? Na questão do funcionalismo, que é a próxima lâmina, né, que o Rodrigo vai estar passando para nós, eu quero aqui destacar, assim, que foi grande o embate com o Executivo em relação a algumas demandas. Primeiro, dizer que a gente sempre, desde o primeiro ano, temos falado e defendido a questão do FAPES, né? Porque nós sabemos que se o FAPES, né, de alguma forma, aqui o FAPES tiver, né, problemas em relação às contribuições que são feitas, né, isso vai impactar na cidade toda. A saúde do FAPES é a saúde da cidade também, porque hoje nós sabemos que a prefeitura é a que mais emprega, né, pessoas, mas nós precisamos nos ater que o FAPES, ele é alimentado pelo servidor concursado, né, então, assim, a gente se preocupa porque essa situação financeira do FAPES é a situação financeira da cidade, porque, sem dúvida, vai impactar se tiver problemas, né? Então, assim, nós temos acompanhado muito essa questão do FAPES, especialmente, desde o princípio, né? Mas também tivemos outras questões ali, né, que foram citadas, né, Rodrigo? A questão das discussões do plano de carreira, né, que infelizmente não chegam à Câmara, os direitos das categorias, porque nós tivemos lei aí alterando datas do 13º, e aí isso foi uma repercussão muito negativa na cidade, porque uma vez conquistado um direito, tu não quer que retroceder nessa luta, né? E a nossa cobrança por realização de concurso. Aqui é uma foto bem emblemática, né, simbólica para nós, que é a nossa atuação, né, frente à situação que nos colocaram, e que nós estávamos lá na frente da prefeitura, há muitos companheiros aqui da foto que não aceitam de forma nenhuma esse desrespeito com o funcionalismo, a falta de diálogo, né,
e esses retrocessos na legislação. Então, a nossa luta sempre junto com o funcionalismo e defesa do funcionalismo, né? E a gente faz isso com muito orgulho e reconhece, assim, a importância de a gente estar sempre unido e atentos, né, à reforma, né, à questão dos direitos, da legislação, e quando a gente fala de direitos, é a questão, desde a questão remuneratória de valorização, de qualificação, né, quanto também as condições de trabalho, porque a saúde mental, né, do trabalhador, ela tem sido muito atingida e nos preocupa, sim, porque cada vez mais a sobrecarga ela aumenta, né, e a gente às vezes não tem o respaldo que deveria ter do próprio poder público para nos dar condições melhores de trabalho. Bom, agora vamos passar então para outra dinâmica, estou tentando, para outra pauta, né, estou tentando assim agilizar algumas coisas em função do tempo. Nós aqui trazemos a questão dos direitos humanos, né, para uma cidade mais plural. Então, quando a gente fala em direitos humanos, né, a gente traz o quê? Uma questão das políticas afirmativas, né? E aí aqui a gente tem duas fotos mostrando bem esses momentos. Um que é o Júlio das Pretas, que eu acho que é importante destacar, que nós fizemos no primeiro ano a Procuradoria, o Júlio das Pretas, e tamanha importância do tema, né? Nós acabamos transformando em lei. E que tenha sempre a realização do Júlio das Pretas todos os anos, né, no Legislativo, na cidade, para fazer a discussão da questão das mulheres negras. E a outra foto que mostra a questão LGBT, né, porque o que nós estamos propondo, assim, através das ações, projetos de lei, é que realmente as ações de conscientização sobre a questão da diversidade sexual, que seja trazido à pauta, né, sobre a questão da inclusão, a questão da tolerância, né, e o respeito que nós tanto queremos, né. Então, nós precisamos investir em ações educativas em relação a isso. E aqui o Rodrigo traz a lei, ó, que estabelece diretrizes para a ação de conscientização do orgulho LGBTQIA+, a primeira lei LGBT do município de Charqueadas, né, e que com certeza virão muito mais com a nossa companheira Rose, que também vai estar assumindo o mandato, né, em 2025, 1º de janeiro de 2025. Quero registrar aqui o quanto nós cobramos a questão do Conselho Municipal de Igualdade Racial, né, que é a questão de um PL que a gente precisa fazer um enfrentamento ao racismo, né, de uma forma muito sistemática, muito organizada, né, e enfim, assim, acho que nós precisamos olhar para as pessoas com deficiência também, a gente tem falado da falta de espaços, né, da falta de políticas públicas para a questão, especialmente, assim, da inclusão. A gente tem um trabalho muito voltado com a PAI, assim, a parceria que a gente faz com a PAI Charqueadas, né, que realmente, através de emendas parlamentares também, nossas, impositivas, faz com que possa também se qualificar mais, cada vez mais, e ampliar o atendimento, né, a crianças, adolescentes, jovens que precisam da inclusão, né, de atendimento de profissionais nessa área. Falando da causa das mulheres agora, né, e aí, assim, a gente tem, sem dúvida, como eu disse antes, né, esse compromisso histórico com a causa das mulheres, né, até porque, de fato, eu iniciei lá como secretária de Educação, depois fui vereadora, e lá a gente já discutia isso, passamos para um momento onde eu assumi como vice-prefeita e instituímos o CONDIM, a Coordenadoria da Mulher, né? Então, sem dúvida, mostra que é um compromisso histórico da nossa trajetória mesmo. E nesses 4 anos, nós trabalhamos na Procuradoria da Mulher. Eu fui a única procuradora nesses 4 anos, porque era a única mulher. No próximo mandato será diferente, porque nós temos 3 mulheres eleitas, né? Mas durante esses 4 anos, nós promovemos muitos debates, muitas reflexões, muitos projetos, né? E aí eu quero destacar, por exemplo, o projeto da dignidade menstrual, que nós discutimos antes do governo federal, e graças a Deus o governo federal depois trouxe, né, essa pauta e a legislação que permite às mulheres retirar seu absorvente lá na farmácia popular, né? Nós já fazíamos campanha para a questão da dignidade menstrual, né? E o debate sobre isso. Tivemos também a questão ali que mostra, né, dos projetos que buscam cabelos, lenços para as mulheres que enfrentam o câncer, né?
e quando estão fazendo quimioterapia precisam desses equipamentos, desse material. Ali também campanhas pelo fim da violência, né? Junto aos clubes de mães, nós desenvolvemos o projeto Colcha de Retalhos, que é um projeto lindo que nós desenvolvemos junto com as mulheres, né? E aí, quando eu falo com mulheres, envolve entidades, clubes de mães, escolas, várias pessoas participaram ao longo desses 4 anos, e mostra assim, o nosso compromisso social também, mas mais do que isso, as questões que nós precisamos discutir em relação às mulheres, né? Então, atendemos mulheres vítimas de violência, e a gente sempre diz que isso é um trabalho invisível, né? Porque jamais iremos divulgar o atendimento a uma mulher vítima de violência. Então, esse é um trabalho que não aparece, mas que é importantíssimo, né? E nós sabemos, assim, que, e graças a Deus podemos comemorar também, né, que avançamos muito na questão da rede de proteção às mulheres vítimas de violência, quando a Procuradoria traz esse assunto, envolve todos os segmentos, né, constrói a rede e faz com que ela possa, a partir de agora, engrenar e funcionar para facilitar os atendimentos, né, e dar apoio que as mulheres precisam quando enfrentam a violência doméstica, né. Então, teve muito diálogo com as mulheres nos clubes de mães, teve muito diálogo com os estudantes das escolas, nós fazemos atividades muito seguidamente nas escolas, então isso é importante registrar, e a questão da rede mesmo, que eu acho que tem que se destacar nesse aspecto, né. Passando agora para falar um pouquinho sobre o mandato na comunidade, né? Aqui o Rodrigo colocou que nós estamos, nesse momento, desenvolvendo a questão dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, inclusive que eu falei que teve a live hoje, tem uma programação intensa, né, desses 16 dias, e que a gente vem acompanhando, pedindo para as pessoas acompanhar a página, acompanhando a programação para se integrar junto a nós nessa luta que não é só das mulheres, né, de toda a sociedade, o fim da violência contra as mulheres, né. Então, passando, né, Rodrigo, a gente pode aqui destacar também uma questão que é uma marca muito grande, eu peço que tu passe, Rodrigo, agora a próxima lâmina, né, que é a questão do mandato na comunidade, né. O mandato na comunidade, ele vem sendo desenvolvido desde o outro mandato que nós tínhamos, né? O mandato na comunidade, na verdade, ele tem uma particularidade, e a Cláudia até dizia que algumas pessoas diziam nos palanques, a gente vai visitar as comunidades, né? Nós já fazemos isso, sim, e não é de hoje, né? Nós, desde o outro mandato, como eu disse, e neste mandato, somente neste mandato, foram 101 edições realizadas, né? São ações que definem o nosso trabalho parlamentar, que ele se caracteriza por um fórum, assim, onde a gente possibilita a ida no bairro, a gente leva um panfleto, né, mostrando um pouco do nosso trabalho em diferentes áreas, e, ao mesmo tempo, ouvindo e recebendo demandas da comunidade. A gente vai de casa em casa, de porta em porta, né, a gente faz o registro dos problemas, volta para a Câmara, ou faz proposição, ou faz ofício, ou faz reuniões com secretarias, trazendo a discussão daqueles problemas que a gente observou em loco, né? Ou que a própria comunidade nos apontou. Então, o objetivo é ouvir e estar próximo à comunidade, que esse é o papel de um vereador realmente, né? E é por isso que eu quero aqui destacar, assim, que transformar as demandas em ações propositivas é fundamental, né? É estar próximo daqueles que nos elegeram e daqueles que realmente são, né, o motivo da qual nós estamos ocupando aquele espaço no legislativo, né? Então, aqui a gente pode dizer que é uma marca registrada do nosso mandato, né? O mandato na comunidade. É estar presente, é não ir lá só de 4 em 4 anos, né? Estar sempre presente durante todos os anos, né? A gente faz o cronograma, faz contato com a associação de moradores, faz esse trabalho assim junto à comunidade mesmo, né? Eu quero aqui aproveitar, né? Aqui tem fotos registrando isso, né? Das nossas idas. Tivemos apenas deixamos de fazer durante a campanha eleitoral. E isso nós tivemos um período ali em que a gente
não fez, né, com esse objetivo. Então, aqui a gente traz, né, para vocês algumas fotos, né, e eu quero só falar, assim, mais algumas coisas que a gente não pode deixar de destacar, né, e que são questões que a comunidade muito nos trouxe durante esse período. Nós tivemos atuante, né, e bem presentes na luta pela questão da duplicação da BR-290 ainda, né, estamos nessa discussão. Na área do esporte, a gente não trouxe lâminas aqui, mas eu quero registrar para vocês o quanto a gente cobra do poder público, do executivo municipal, e temos insistido muito na questão da manutenção dos espaços que existe, né, para as práticas esportivas, quanto a criação de outros. Quero aqui saudar a Maria Fernanda, né, também, Fernandes, né, que está aqui, a Mita, dizendo que ela acompanha cotidianamente o trabalho e a nossa correria toda, né, e de fato é uma loucura, mas é uma coisa que a gente faz com muita satisfação de poder estar contribuindo com as pessoas. Então, eu quero dizer aqui que essa questão do esporte nós precisamos primar, porque a gente sabe que quando há crianças, adolescentes, jovens envolvidas na questão do esporte, elas estão em outros locais que a gente não gostaria que elas estivessem. Temos emenda incentivando a participação dos esportistas em outras cidades, representando a nossa cidade, né? Então, isso são emendas que a gente faz no orçamento, que a gente faz como emenda impositiva. Quero rapidamente destacar, assim, que a nossa ação muito grande, né, de denúncia, de cobrança com o DAER sobre a nossa rodovia, que hoje tem sido um problema para as pessoas, né, a RS 401. Então, assim, isso é diário, é constante a nossa briga em relação à questão do trânsito na nossa cidade também, pedindo melhores condições, pedindo sinalização, pedindo investimentos nessa área. E a questão da geração de emprego e renda, né, que, como eu falei no início, nós sabemos o quanto isso tem trazido problemas, né? Nós precisamos ser um município que seja atrativo para as empresas, né? Que a gente possa trazer mais e mais emprego, que os jovens não vá trabalhar em outros lugares e só venham na cidade para dormir. E a gente também incentiva muito a questão dos empreendedores locais, né? Agora a gente está pedindo a feira, as feiras precisam ser organizadas com mais frequências pelo executivo, né? Para que isso vai fomentar. E sem falar na qualificação da mão de obra, né? Do trabalho, porque se a gente quer que as pessoas estejam ocupando uma vaga de trabalho, disputando essa vaga, elas precisam de qualificação, né? Em relação à segurança pública, quero fazer só também não poderia deixar de falar, né? Que a nossa preocupação é constante, porque a gente sabe, assim, do número de presídios, inclusive tivemos mais um recentemente, né? E isso impacta na nossa cidade, na área da saúde, da educação, da assistência social. Então, a gente também está atento a isso e falando e provocando sempre o executivo para que ele se dê conta disso, né? E que a gente sempre exige uma contrapartida muito maior do Estado do que ele acha que dá quando ele disponibiliza, né, a criação de mais um novo presídio para a nossa cidade. E o nosso olhar com a criança e adolescente, né? Eu, como professora, como mãe, avó que sou, né? E, sem dúvida, esse compromisso ele é permanente. Nós estamos sempre em contato com o Conselho Tutelar, com o CONDICA, né? Sempre junto às escolas, também fazendo essa conscientização sobre o ECA, trabalhando e fazendo campanhas, principalmente contra o abuso, né? Que infelizmente a gente sabe que acontece, né? E que muitas vezes esses dados eles não são, não expressam realmente o que acontece, né? A gente falava isso, as subnotificações. Então, é uma preocupação, né, das crianças e adolescentes da nossa cidade de ter oportunidades, de ver esperança, né, no futuro que está logo ali. Então, eu quero aqui, já partindo assim, para a finalização, né, dizendo que também a gente acompanha a questão da causa animal e a gente tem muitas pessoas do nosso grupo que trabalham, se dedicam à questão da causa animal, né, tem muitos parceiros, somos parceiros das protetoras, e cobramos também do executivo
para que ele pudesse ter muito mais investimentos nessa área, né? Inclusive, as nossas proposições que a gente faz em emendas no orçamento sempre são reprovadas, e isso deixa a gente muito triste, porque a gente sabe da necessidade, né, de políticas públicas, de posse responsável, a questão da castração, né, o cuidado com os animais. Mas, infelizmente, nós sabemos que isso ainda não é o foco principal da administração, o que nós lamentamos, né? Então, eu quero aqui colocar para vocês que a gente, sem dúvida, tem muito a fazer, muito a falar, né? E não vai falar tudo, porque o tempo também ele não nos permite isso, porque senão nós iríamos muito longe com essa nossa live, né? Mas dizer que a gente tem procurado, assim, de todas as formas, estar atuando, atentos às problemáticas, né? Temos dificuldade, sim, às vezes, de apresentar um projeto de lei, porque não pode ter ônus para o município, né? A gente tem essa grande dificuldade, mas mesmo assim a gente não deixa de fazer, né? Então, quero aqui dizer, e eu não sei se o Rodrigo, a Cláudia, a Patrícia tem alguma coisa a lembrar que eu não falei, né? Que seria importante, fundamental, mas senão a gente parte já para a questão dos finalmente, né? Lembrando a vocês que é importante que você deixe esse recado, que vocês possam nos sugerir, né, ações, projetos, iniciativas, porque, de fato, a gente precisa construir esse mandato coletivamente, né? Algum lembrete? Acho que tem uma questão, assim, existe também uma dimensão de mobilização, né, do mandato, e aí me ocorre projetos como, por exemplo, o Colcha de Retalho, que é uma iniciativa que acontece todos os anos, e que ela tem todo um caráter bem de envolver diversas comunidades, né, diversos segmentos dentro dele. Desde o início ele vem acontecendo assim, edição a edição, ele se reformula sobre algum aspecto, às vezes um segmento participa mais, um outro momento o segmento participa menos, mas, de modo geral, a ideia é atender a demanda de famílias vulneráveis no inverno, mas não é simplesmente, joga aí um agasalho para essa pessoa e ela que se vire e está tudo bem. Tem toda uma cadeia que se forma aqui por detrás desse projeto, e isso é urdido ao longo de várias reuniões, encontros e debates, para poder justamente alinhar esse ponto de vista, né? Então, o mandato aqui, qual é o papel dele? Desculpa. O papel dele é ser esse grande articulador, esse grande guarda-chuva que vai unir pontas. Então, a gente vai desde pegar o pessoal lá dos presídios, e aí existe todo um programa voltado à questão do trabalho do presidiário. Então, é naquele ateliê, com aqueles recursos que lá existem, que vão confeccionar de fato as colchas, mas, por sua vez, há uma mobilização social para que a gente consiga conseguir o material que vai gerar as colchas. Por sua vez, existe uma articulação com a Defesa Civil e com o Caritas para, de fato, isso ser distribuído às famílias. Então, é interessante pensar num projeto como esse, ele tem toda uma rede que se forma e que vai, quando a ação acontece, ela é fruto de um trabalho bem potente, justamente por conta desses vários segmentos. Então, foi uma iniciativa que nasce no gabinete, lá no primeiro ano, acho que no primeiro ano, né, Paulo, ou no segundo ano? No segundo ano. E desde então ele vem se consolidando. Oxalá ele consiga, porque, na verdade, embora não é uma questão aqui de quem é o dono do projeto, é muito mais do que isso. Isso é o de menos. O bonito é ver diferentes parceiros se mobilizando para ajudar o outro. E esse é o grande propósito desse projeto. E é um projeto que acontece de uma forma totalmente voluntária, e que o mandato se coloca como o grande articulador, o grande elo nisso. Essa é uma ação que decorre para acontecer um conjunto
enorme de ações e que nos consome o ano inteiro. E isso é só uma de muitas que a gente faz, mas o ponto de vista, a abordagem é sempre essa, de tocar as pessoas, de mobilizar as pessoas, de construir um mandato que seja efetivamente participativo. Evidentemente, com as condições que se tem, com os espaços que temos. A gente não pode esquecer que nós somos um mandato de oposição. Então, o nosso poder de articulação, ele esbarra, porque a gente precisa do poder público também, como precisa de entradas com segmentos em outros segmentos, e às vezes isso gera embates, mas que a gente vai contornando e vai resolvendo, porque também consegue sensibilizar as pessoas que o grande propósito acaba sendo, na verdade, o cidadão. Não é para nós, não é para A, para B ou para C, né? Mas é para a coletividade. Eu só queria destacar esse projeto, porque no final das contas, e aí é minha culpa que eu faço, embora eu mesmo tenha organizado as lâminas, eu não fiz uma por Colcha de Retalhos, e é talvez a joia da coroa dos vários projetos que a gente desenvolve. Era isso, Verena. É verdade, assim, né? falando sobre o projeto, né, aproveitando o gancho do Rodrigo, o quanto a direção, né, Paula, da penitenciária, sempre elogia e pede até que a gente leve mais projetos, né, para eles, de tão importante que é, né, para o pessoal lá fazer, e tem as máquinas que eles podem perder se não tiver atividade, né. Eu sempre fico pensando nisso, fez as sacolas, né, lembra as sacolas literárias também, que foi para os clubes de mães, tudo feito por eles, né, eu também acho show esse projeto, assim, acho bem importante, e que envolve, como o Rodrigo disse, toda a comunidade, né, para chegar naquele final ali, de retorno ainda para a comunidade também, né. Eles se sentem muito úteis, né? Mesmo sendo privados da liberdade, de poder contribuir com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social aqui fora, né? E uma coisa importante registrar é que não somos nós que doamos, o Caritas e também a Defesa Civil é que se encarregam de fazer esse mapeamento, de fazer a entrega, né? É um projeto realmente que envolveu muito as pessoas, né? E que é uma referência também de proposta de trabalho de um mandato, né, que se envolve também para além das suas atribuições nas questões sociais, né. Então, de fato, é muito bem lembrado, acho que a gente se envolve e gosta muito, né. Aqui está a nossa equipe trabalhando e trabalham, eu sou suspeita em falar porque a gente trabalha dia e noite, final de semana, né, não tem horário, não tem dia para... Mas eu quero já me encaminhando para o final, na verdade, deste encontro, né, que a gente está fazendo virtual. Quero afirmar, assim, para todos vocês que estamos assistindo, que nós estamos convictos de que é preciso, sim, a gente continuar a luta, né, e esse trabalho que a gente vem fazendo. Eu sempre digo que os desafios, eles só não são maiores, né, que a nossa disposição, a disposição coletiva que nós temos, e a vontade de contribuir para que as coisas deem certo na nossa cidade, que deem certo para as pessoas, né? Porque a gente precisa avançar, precisa resolver problemas. E nós assumimos lá em 2021 um compromisso público com as pessoas, né? Com a população toda, de representá-los. E assim nós temos feito, né? Fizemos e faremos, né? O nosso papel como a gente acredita que deva ser, né? E eu quero agradecer, assim, a cada um de vocês que dialogam com a gente, que contribuem de forma bastante significativa, né? E qualitativamente. Nós precisamos, assim, cada vez mais nos manter sintonizados, manter, assim, esse diálogo, né? Com as pessoas para ouvi-las de fato e poder transformar a sua fala um desejo, né, que é de todos nós, que a gente possa continuar compartilhando assim, esse sentimento de construção coletiva, de conquistas que não é individual, mas sim de todos nós. E nós trabalhamos, eu sempre digo isso, né, nós trabalhamos, sem dúvida, para garantir o direito das pessoas, né, a gente trabalha buscando isso cotidianamente, né. Nós lutamos assim, e eu tenho muito claro isso e falo sempre que posso, né, que a nossa luta é pela diversidade, né, é pelo respeito que nós precisamos ter com as pessoas,
é pela igualdade, né, de oportunidades que a gente precisa implementar, pela questão da humanização, e eu falava isso hoje à tarde também, né, o quanto a gente precisa em cada espaço, em cada local, né, e esse é o nosso compromisso. Eu como militante que sou da causa feminina, né, da feminista também, a gente sabe que o nosso compromisso, ele militante, ele vai muito além das coisas mais simples que a gente possa perceber que o mandato deva fazer, né? E eu quero dizer a vocês que nós continuaremos aí em 2025 doando parte do nosso tempo, da nossa vida, né? Eu digo isso em meu nome, em nome da equipe, para contribuir com essa cidade, que é essa cidade que nós queremos construir, né? Que nós queremos que isso de fato aconteça, né? Uma cidade melhor para todos e todas nós, para todos, né? E não só para alguns. E a luta é porque a gente sabe que muitos que por aqui passaram, né, e eu tive grandes pessoas que foram referências na minha vida, tanto pessoal quanto política também, né, essas pessoas que passaram por aqui nos deixaram um legado que a gente precisa continuar. E a gente luta por aqueles que também virão depois de nós, né, a gente deixa essa semente, esse legado. Por isso que eu quero aqui dizer assim, que a gente, nessa caminhada, né, junto com vocês, para nós é fundamental que a gente esteja conectado. Então, assim, de agradecer também, né? A gente tem muita gratidão e a gente sempre está fazendo esse registro, né? Porque nós acreditamos, assim, que somente unidos nós vamos conseguir vencer algumas batalhas, né? Então, assim, eu acredito que essa transformação social, ela vai sim se dar na medida em que nós nos envolvermos e nos comprometermos, né? Então, quero aqui agradecer a tua capacidade, a capacidade de cada um de vocês que está aqui conosco, né? Até essa hora, assim, mas de se envolver, né? De sair da zona de conforto, de se emocionar com a luta que nós temos, né? Isso é muito importante, eu percebo isso em muitas pessoas. Então, eu encerro aqui dizendo que estamos sempre estaremos, né, sempre muito próximos de alguma forma ou de outra, né? Junto daqueles que são, eu sempre digo isso, né, os detentores legítimos do poder que representamos, né? Que é o povo de Charquadas, né? E eu quero assim dizer, eu lembro de uma frase muito conhecida e que eu gosto, eu sempre acabo me repetindo muito em relação a isso, mas é uma das frases que eu mais considero importantes nesse momento da nossa cidade, né? É que nós trabalhamos para criar uma sociedade mais justa, né? Mas nós temos muito ainda o que fazer, muito trabalho pela frente, né? A Dione e a Ivone, claro, deixaram um grande legado para nós, né, Emília? Essas duas mulheres maravilhosas que, sem dúvida, foram referências para nossas vidas, né? Então, eu quero, assim, encerrar dizendo-se da gratidão, né? O apoio da família, dos amigos, dos eleitores, das pessoas que trabalham com a gente, das pessoas que estão em sintonia conosco, né? Dos amigos, dos vizinhos, de todas aquelas pessoas que acreditam no nosso trabalho, né? Então, só tenho a agradecer a todas vocês, a todas e todos, mandar um abraço virtual, já que a nossa plenária é virtual, não poderíamos nos abraçar, né? E que 2025, que está logo ali, muito próximo, né, seja um ano de muita luta e resistência para cada um de nós. E que a gente possa afirmar sempre, né, com sonoro sim, de que nós estamos comprometidos com as pessoas, com a cidade, né, e com esse projeto que nós acreditamos para todos e todas nós. Então, eu encerro aqui. Muito obrigada por estarem aqui. Recomendem a live, comentem, né? Isso é importante que a gente possa se espraiar, como diria, né, o Olívio Dutra, espraiar as nossas ações. Em seguidinha está saindo do forno, né, Rodrigo e Gurias, o nosso informativo, né? Já está pronto, já está sendo encaminhado para a gráfica. Vamos fazer chegar em vocês para que vocês possam acompanhar esse trabalho de 4 anos e que promete muito mais para a próxima legislatura. Estamos aí, né, firmes e convictos de que faremos, sim, o mandato comprometido com você e com Charquadas. Tá? Então, boa noite a todos e a todas e muito, muito, muito obrigada. Gratidão por tudo e por todos.